DQD! Estamos aqui no DQD para abordar mais um argumento que é chave nesse confronto entre cosmovisões. Que é a visão teísta e a visão ateísta. Só que hoje nós vamos tratar de um assunto bem complicadinho. Ele se chama argumento teleológico. O que é o argumento teleológico? Argumento teleológico ele pode ser chamado também de argumento do design, ou do design inteligente, ou argumento do desenho. Ele defende que o universo, a vida, tudo que existe, foi criado por um designer inteligente, por uma mente inteligente. Pois bem, deixa eu explicar. A visão ateísta, por exemplo, não acredita que há causa para que o universo tenha sido gerado. Já a visão teísta acredita que há sim um propósito. Muito bem. Como você viu no último DQD, você vai acompanhar aqui algumas premissas e também evidências que vão basear o argumento teleológico e aí você vai decidir se essa argumentação é plausível ou não. Então, alguém que tem uma cosmovisão materialista, ateísta ou naturalista, essa pessoa deve necessariamente acreditar que não existe nenhuma inteligência envolvida na criação do universo, logo ele surgiu por mero acaso, por um acidente e consequentemente, não existe nenhum propósito para a vida, não existe nenhum propósito para estarmos aqui. Mas será que realmente é assim? Será que realmente as coisas simplesmente brotaram por acaso? Será que não existe nenhuma inteligibilidade no universo? Será que não existe nenhuma evidência de criação por meio de um designer inteligente? Bom, recentemente foram descobertas algumas constantes cósmicas na natureza. Existem várias constantes que estão precisamente ajustadas, sintonizadas, de uma forma que permita a vida aqui no universo. Pela teoria do design inteligente, as coisas foram finamente ajustadas. Sabe o ajuste fino da sua televisão, quando ele encontra a sintonia dos canais que estão sendo transmitidos para ela? Pois é, algumas leis como a lei da gravidade e algumas outras leis da física são detalhadamente ajustadas. Sabia que algumas alterações no posicionamento da Lua, mesmo que milimetricamente, já não dariam chance de vida ao nosso planeta? Pois é, esses e outros exemplos nos dão alguma ideia do que é o argumento teleológico no sentido do ajuste fino. Veja bem, se o universo realmente surgiu por acaso, será que essas constantes estariam ajustadas tão precisamente assim? Porque o acaso, a gente já sabe, que ele tende a gerar mais caos, mais desorganização. Olha que interessante o que o físico teórico Paul Davies diz a respeito dessas constantes da natureza e as implicações dela. Ele afirma que essas constantes da natureza, tão precisamente ajustadas para poder permitir a capacidade de vida aqui na Terra, elas são a maior evidência científica de que o universo foi desenhado ou projetado por uma mente inteligente. Essa teoria do ajuste fino ela é comprovada cientificamente, porém alguns cientistas de visão ateísta não chegam até ela conclusivamente como fruto de um designer inteligente. Bom, geralmente o ateísta, o naturalista, ele vai se defender dessas evidências dizendo o seguinte, que na verdade essas constantes aí que são ajustadas precisamente, elas poderiam sim ter ocorrido por acaso. Como isso? Bom, na verdade, segundo eles, nós vivemos em apenas um universo e existem infinitos universos, talvez. Isso se chama a teoria do multiverso. Se existem infinitos universos, um dia, quem sabe, por um acaso, poderia surgir um universo que fosse precisamente ajustado com essas constantes. O problema é que não há a mínima sequer evidência de multiverso. Ou seja, isso é uma teoria que não é baseada na ciência, é uma teoria metafísica, que é uma tentativa de escapar dessa evidência científica. Uma outra abordagem do argumento teleológico é a abordagem por analogias. Vamos imaginar o seu computador aí da sua casa. Um computador contém informação, ele é codificado, ele foi projetado, ele precisou de engenheiros, designers, programadores para poder criar essa máquina. Porque o computador, ele não é só o hardware dele, ele também tem um software para ele funcionar. O que é o software? O software é a parte informacional do computador. O computador sem um software, ele não serve para nada, ele é só pedaço de metal. Ele precisou de informação para ele ter uma finalidade. Nós podemos fazer uma analogia muito simples com o corpo humano. O nosso corpo humano, nosso cérebro, é como se fosse um computador, só que trilhões de vezes mais complexo. Se um computador, que é bem mais simples, necessitou de projetistas, designers, etc., por que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso organismo, não precisaria também de um designer superior? É mais ou menos aquela coisa que nós falamos no último DQD, as coisas simplesmente não surgem por um acaso. Toda a criação ela tem um propósito,
ela tem uma finalidade. E não é nada diferente do nosso corpo, do nosso organismo. Quando você observa o nosso funcionamento, você vê que cada órgão tem a sua finalidade, tem o seu propósito. Se você tiver um órgão retirado do seu corpo, você provavelmente não vai sobreviver se esse órgão for vital. Ou seja, foi tudo planejado de forma muito inteligente para que nós tivéssemos a vida. E o que dizer com relação à informação? Suponhamos que eu pegasse um pouco de tinta e jogasse numa parede. Qual a probabilidade de essa tinta que eu joguei na parede, de modo aleatório, formasse uma frase qualquer? A probabilidade é nula. Por quê? Porque, obviamente, se eu jogasse de modo aleatório, ia só formar um monte de borrões na parede. Nunca ia formar uma frase, porque a frase ela é fruto sempre de uma mente. A frase contém um significado. É uma codificação de letras dispostas com uma finalidade que é transmitir uma ideia. São inúmeros exemplos. Você já ouviu falar no Monte Rushmore? Aquele monte famosão lá dos Estados Unidos? Pois é, se você tivesse um passeio lá pela terra do Tio Sam e passasse pela frente ali do monte, você ia ver aquelas esculturas onde estão esculpidas ali o rosto de vários presidentes da América e ia pensar o quê? Que aquilo foi fruto do mero acaso? Foi fruto da erosão, de alguns aninhos ali pegando um ventinho, que sejam 10, que sejam 100, que sejam milhões de anos. Você ia acreditar mesmo nisso? Ou você ia parar para pensar um pouquinho e admitir que aquela escultura do Monte Rushmore foi elaborada por um artista, um designer, alguém com inteligência acima da média? Bom, vocês já perceberam que o argumento teleológico, o argumento do design, ele não é nada simples. Ele é complexo, tem muita informação e não dá pra gente falar dele aqui em 5 minutos, 10 ou 15. Ele é um assunto para muito mais tempo. Espero que você tenha pelo menos se interessado e a partir de agora vá buscar um pouquinho mais de conhecimento, seja na internet, seja nos livros, enfim, o importante é você buscar. Essa informação é de fundamental importância para a maneira como nós vamos levar a nossa vida cristã por aqui. Mas se você ficou interessado no assunto, nós vamos indicar alguma coisa aqui, que são os seguintes livros. Racionalidade da Fé Cristã, de J.P. Moreland, ele trata de vários argumentos, não só o teleológico, mas vários outros. Em Guarda, de William Lane Craig, ele é um livro mais apologético que aborda bem a fundo esse argumento teleológico. Ciência, Intolerância e Fé, de Philip Johnson, que também trata desse embate, desse duelo entre cosmovisões e também entra um pouco no assunto do design inteligente. Pois bem, o DQD fica por aqui, o nosso canal no YouTube é o Doa Quem Doer, a nossa fanpage no Facebook é o /programa DQD, e é isso aí, continue mandando suas dúvidas, suas críticas, curtindo nosso material, compartilhando e principalmente se interessando mais pela visão cosmológica e pelo argumento que é tão importante para as nossas vidas. Tchau!